A confiança é um espelho frágil que, uma vez despedaçado, transforma os reflexos de amor em estilhaços de traição. Imagine descobrir que as pessoas que deveriam ser seu porto seguro, seus próprios pais e sua única irmã, são, na verdade, os arquitetos da sua ruína financeira e emocional. No cenário ensolarado e luxuoso de Vitória, onde o mar do Espírito Santo parece esconder segredos profundos, eu precisei aprender que o sangue nem sempre garante lealdade. No dia em que completei 18 anos, enquanto os convidados brindavam ao meu futuro, eu estava, na verdade, assinando a minha sobrevivência e preparando o terreno para uma justiça que eles jamais viram chegar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O relógio de parede na biblioteca, de carvalho maciço, parecia ecoar o ritmo do meu próprio coração, um compasso seco e inevitável. Eram 11h30 da noite. Lá fora, o som abafado do DJ contratado para a minha festa de 18 anos vibrava nas vidraças da cobertura na Praia do Canto. O ar-condicionado estava no máximo, mas eu sentia um calor sufocante que vinha de dentro, uma mistura de adrenalina e a mais pura decepção. Vitória, lá embaixo, brilhava com as luzes da terceira ponte refletidas na água negra do mar. Mas eu não conseguia admirar a vista. Eu estava ocupado demais encarando a tela do meu notebook com o token digital que o Dr. Otávio tinha me entregado semanas atrás, inserido na entrada USB. Meus avós, Vicente e Eleonora, foram as únicas pessoas que realmente me viram. Meus pais, Arthur e Helena, sempre estiveram ocupados demais, mantendo as aparências da alta sociedade capixaba, desfilando em carros importados que, como descobri recentemente, estavam com as parcelas atrasadas há meses. Minha irmã, Beatriz, era a versão mais jovem e cruel deles, uma influenciadora digital cuja vida era sustentada por mentiras e pelo dinheiro que ainda restava das empresas de vovô Vicente. O que eles não sabiam é que vovô, antes de falecer, percebeu a tempo que seus herdeiros diretos destruiriam em anos o que ele levou décadas para construir. Ele deixou tudo para mim, mas sob uma condição que deveria ser ativada no meu 18º aniversário. A porta da biblioteca rangeu. Eu fechei a tampa do notebook instintivamente. Era Beatriz. Ela usava um vestido que custava o preço de um carro popular, segurando uma taça de champanhe com um desdém que já era sua marca registrada. O perfume doce e enjoativo dela invadiu o ambiente, lutando contra o cheiro de livros antigos, feicouro que eu tanto amava. "Renan, o que você está fazendo aqui escondido?" ela perguntou, arqueando uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "Os convidados estão perguntando pelo aniversariante. Papai já está pronto para o brinde. Ele disse que tem umas surpresas para você." Eu conhecia aquela surpresa. 3 dias atrás, eu tinha ouvido, atrás da porta do escritório, a conversa deles. Arthur e Helena tinham preparado um documento de cessão de direitos e administração total de bens. Eles planejavam me embebedar na festa e me fazer assinar uma procuração de plenos poderes sob o pretexto de ser um seguro para o meu futuro. Eles achavam que eu era o garoto ingênuo que sempre aceitava as migalhas de atenção que eles ofereciam. "Já estou indo, Beatriz. Só estava tomando um ar. O barulho lá fora está um pouco alto demais", respondi, tentando manter a voz firme. Minhas mãos suavam. "Não demore. Papai odeia esperar, e você sabe que hoje é um dia importante para a nossa família. Finalmente vamos colocar as coisas em ordem", ela disse com um sorriso predatório antes de sair, batendo os saltos no chão de mármore. Colocar as coisas em ordem. Para eles, isso significava liquidar o patrimônio dos meus avós para pagar dívidas de jogo de Arthur e as festas extravagantes de Helena. Assim que ela saiu, abri o notebook novamente. O software jurídico do Dr. Otávio estava aberto. Havia um campo em destaque: ativação da cláusula de blindagem patrimonial. Aquela era a herança de uma vida: imóveis em Guarapari, fazendas no interior do estado, ações e a empresa de logística no Porto de Tubarão. Se eu clicasse naquele botão,
O inventário seria bloqueado para qualquer transação que não tivesse a minha assinatura digital e física, reconhecida em cartório, com a presença de um auditor independente que vovô já havia deixado pago. Mais do que isso, qualquer tentativa de fraude por parte dos outros herdeiros acionaria uma auditoria imediata em todas as contas da família. Eu respirei fundo. O cheiro de maresia entrava pela fresta da janela, lembrando-me de quando vovô me levava para pescar e dizia que o mar não perdoa quem não sabe navegar. Eu cliquei. O sistema processou por alguns segundos que pareceram horas. Procedimento concluído com sucesso. Protocolo enviado ao Ministério Público e ao Conselho de Gestão de Bens. Um peso enorme saiu dos meus ombros, mas foi substituído por uma frieza cortante. Eu agora era o alvo. Desci as escadas para o salão de festas. A decoração era impecável, em tons de prata e azul, com flores tropicais que pareciam deslocadas naquele ambiente tão artificial. Vi Arthur, meu pai, de pé perto do buffet de frutos do mar. Ele usava um terno cinza sob medida, com o cabelo impecavelmente penteado para trás. Ao vê-lo, senti uma pontada de tristeza. Como o filho de um homem tão íntegro como Vicente pôde se tornar tão ganancioso? Aí está o meu campeão, Arthur exclamou, passando o braço pelo meu ombro. O cheiro de uísque no hálito dele era evidente, apesar das mentas. Venha, Helena, Beatriz. O homem da hora chegou. Minha mãe se aproximou, impecável em seu vestido longo esmeralda. Ela me deu um beijo no rosto que não carregava calor algum, apenas o toque frio das suas joias de esmeralda. Parabéns, meu querido. 18 anos. Agora você é um homem. E homens precisam tomar decisões inteligentes para proteger quem amam, ela disse. E eu pude ver o brilho de expectativa nos olhos dela. Com certeza, mãe, eu respondi, forçando um sorriso que não chegava aos meus olhos. Eu tomei uma decisão muito importante hoje. Arthur fez sinal para o DJ parar a música. O silêncio caiu sobre o salão como um lençol pesado. Os convidados, a maioria sócios de fachada e amigos de conveniência dos meus pais, viraram-se para nós. Amigos, hoje celebramos não apenas a maioridade do meu filho Renan, mas a continuidade do legado da família, Arthur começou, erguendo a taça. E, para garantir que esse legado permaneça forte, preparamos algo especial. Renan, no escritório, temos alguns papéis, apenas formalidades da transição do espólio do seu avô. Queríamos que você desse o primeiro passo para a sua independência, assinando-os agora, como um símbolo da nossa união. Beatriz me entregou uma caneta de ouro. Era a caneta que pertencia ao vovô. O uso dela para aquele golpe era o insulto final. Olhei para os rostos deles. Havia uma ansiedade feia escondida sob as máscaras de felicidade. Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que na manhã seguinte eu acordaria apenas com uma ressaca, enquanto eles estariam transferindo milhões para suas contas pessoais. Claro, pai, vamos para o escritório, eu disse, com uma calma que os surpreendeu. Mas acho que vocês deveriam saber de uma coisa antes. Eu já dei o primeiro passo. Na verdade, eu o dei há 5 minutos. O sorriso de Arthur vacilou por um milésimo de segundo. Helena franziu o senho levemente. Eles não entenderam de imediato, mas o clima no salão mudou. O ar pareceu ficar mais denso. Do que você está falando, Renan? Beatriz perguntou, a voz subindo um tom denunciando seu nervosismo. O documento que o vovô deixou, o verdadeiro. Ele tinha uma trava de segurança e eu acabei de ativá-la. A partir de agora, ninguém toca em 1 centavo sem passar por uma auditoria completa de cada gasto feito nos últimos 5 anos. O silêncio que se seguiu não era mais de respeito, era de choque. O rosto de Arthur começou a mudar de cor, passando do pálido para um vermelho carregado de fúria contida. Ele olhou em volta, percebendo que os convidados observavam a cena. Helena levou a mão à garganta, como se estivesse perdendo o ar. Eu dei um passo para trás, sentindo-me, pela primeira vez em anos, verdadeiramente livre dentro daquela casa. A guerra estava declarada, e eu sabia que a manhã seguinte seria o verdadeiro teste de sobrevivência. Eles não aceitariam perder tão fácil. A noite que deveria ser o marco da minha liberdade se transformou em um funeral em vida.
Assim que as palavras saíram da minha boca, o salão de festas na Praia do Canto mergulhou em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som rítmico das ondas que quebravam lá embaixo, na curva da Jurema. Os convidados, percebendo que o clima de família tinha se transformado em uma zona de guerra, começaram a se retirar com desculpas esfarrapadas. Eu vi os olhares de soslaio, os cochichos abafados atrás das mãos adornadas com anéis caros. Meus pais tentavam manter a compostura, mas a máscara de Arthur estava rachando. Ele me encarava com uma fúria que eu nunca tinha visto, nem mesmo quando eu desobedecia às ordens mais rígidas de vovô Vicente. Quando o último convidado saiu e a porta dupla de carvalho foi fechada, o ar no apartamento pareceu faltar. Helena, minha mãe, desabou em uma poltrona de design italiano, as mãos tremendo tanto que o champanhe respingou no tapete persa. Você tem noção do que acabou de fazer, Renan? A voz de Arthur era um sussurro perigoso, carregado de um veneno que me fez estremecer por dentro. Você nos humilhou na frente de toda a cidade. Você nos traiu. Eu traí vocês? Eu retruquei, sentindo uma coragem amarga subir pela garganta. Vocês planejaram me roubar na minha própria festa. Eu ouvi a conversa de vocês no escritório. Eu sei sobre as dívidas em Miami. Eu sei sobre os desvios na empresa de logística. Vocês não queriam garantir meu futuro. Queriam apenas um cheque em branco para continuar vivendo uma vida que não podem mais bancar. Beatriz, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. O rosto dela estava retorcido. Você é um egoísta, Renan. A gente é família. O que é seu é nosso. Você acha que vai conseguir gerenciar tudo isso sozinho? Você é uma criança com um brinquedo caro demais nas mãos. Eu não respondi. Apenas dei as costas e subi para o meu quarto, trancando a porta, com 3 voltas na chave. Passei a noite em claro, sentado no chão, encostado na cama, observando o nascer do sol sobre o mar de Camburi. A luz alaranjada da manhã entrava pela janela, mas não trazia calor. Eu sabia que o próximo passo deles seria o mais perigoso. Eles estavam encurralados e animais encurralados atacam. Por volta das 7 da manhã, ouvi batidas suaves na porta. Era Helena. Renan, querido, por favor, abra. Nós agimos errado ontem. O álcool subiu à cabeça do seu pai. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Eu fiz aquele café que você gosta, com pão de queijo quentinho. A voz dela era doce, mas eu sentia a falsidade em cada sílaba. Mesmo assim, eu precisava sair dali. Precisava chegar ao escritório do Dr. Otávio para oficializar os documentos físicos. Eu abri a porta. Helena estava lá, com um sorriso forçado e uma bandeja nas mãos. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Tome o café, meu filho. Vamos descer. Seu pai quer se desculpar. Eu desci as escadas, sentindo cada degrau como se estivesse caminhando para um patíbulo. Na mesa de jantar, o cenário era de uma normalidade perturbadora. Arthur lia o jornal digital no tablet e Beatriz mexia no celular, agindo como se a cena da noite anterior fosse apenas um delírio meu. Mas o cheiro no ar era diferente. Não era apenas o aroma de café forte. Havia um cheiro químico, algo que lembrava hospital, misturado ao perfume de gardênia que minha mãe sempre usava. Sente-se, Renan, Arthur disse, sem tirar os olhos da tela. Estive pensando. Você tem razão em querer proteger o patrimônio. Talvez tenhamos sido um pouco ansiosos. Vamos revisar os termos juntos. Eu me sentei, mas não toquei na comida. Meu instinto gritava. Foi quando percebi um movimento estranho no corredor. Um homem de terno cinza, que eu não reconheci, apareceu discretamente atrás de Arthur. Não era um advogado. Tinha o porte físico de um segurança particular ou algo pior. Quem é ele? Perguntei, apontando para o estranho. Um amigo da família, um médico, Helena disse, a voz subindo um tom de nervosismo. Ele veio apenas para ver como você está. Você parecia tão alterado. Ontem, Renan, falando coisas sem sentido sobre travas de segurança e auditorias. Estamos preocupados com a sua saúde mental. O sangue gelou nas minhas veias. O plano deles era mais terrível do que eu imaginava. Eles não queriam apenas o dinheiro. Eles queriam me declarar incapaz.
Se conseguissem um laudo médico atestando um surto psicótico ou instabilidade emocional grave, poderiam assumir a curatela dos meus bens e anular qualquer documento que eu tivesse assinado. Eu não estou alterado, eu disse, levantando-me lentamente. E eu não preciso de médico. Eu vou sair agora. Você não vai a lugar nenhum. A voz de Arthur mudou. Não havia mais fingimento. Ele se levantou e o homem de terno cinza deu um passo à frente, bloqueando a saída para a sala de estar. Você vai tomar o seu café, vai conversar com o Dr. Arnaldo aqui e vamos resolver essa crise em família. Saiam da minha frente. Eu ordenei, tentando manter a autoridade, mas meu coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. Beatriz se levantou, caminhando até mim com uma seringa escondida atrás das costas, mas eu vi o reflexo no vidro da cristaleira. Eles estavam dispostos a me sedar dentro da minha própria casa. A traição era completa. Meus pais e minha irmã estavam prontos para me dopar e me internar em alguma clínica de luxo nas montanhas capixabas, até que conseguissem o que queriam. Renan, é para o seu bem. Helena choramingava, mas não se movia para me ajudar. Eu olhei ao redor, buscando uma saída. O apartamento era uma fortaleza de vidro e aço. O elevador privativo exigia uma senha que Arthur certamente já tinha alterado. A escada de serviço estava atrás do segurança. Eu estava preso na cobertura que vovô Vicente comprou com tanto suor, agora transformada em uma cela de luxo. O documento... Eu comecei, ganhando tempo. Vocês acham que se me prenderem, o bloqueio desaparece? Eu configurei um sistema de mão morta. Se eu não fizer o check-in digital no servidor do Dr. Otávio a cada 6 horas, todos os extratos bancários e provas das fraudes do papai serão enviados automaticamente para a Receita Federal e para o Ministério Público. Era uma mentira. Eu ainda não tinha configurado isso, mas precisava que eles acreditassem. Arthur paralisou. O segurança olhou para ele, esperando ordens. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir o zumbido do refrigerador na cozinha. Você está blefando, Beatriz sibilou, mas a dúvida estava plantada no rosto dela. Quer arriscar, Beatriz? Perguntei, encarando-a nos olhos. Quer ver o nome da nossa família nos jornais de Vitória amanhã, não em colunas sociais, mas nas páginas de polícia? Quer que todos saibam que a influenciadora de sucesso é financiada por desvio de herança? Arthur apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia que, mesmo se fosse mentira, o risco era alto demais. A ganância deles era o que os tornava previsíveis. Eles amavam o dinheiro, mas amavam ainda mais o status que ele proporcionava. Deixe-o passar, Arthur. Ordenou ao segurança, a voz rouca de ódio. Deixe-o ir, mas ouça bem, Renan. Você está fora desta família. A partir de hoje, você é um estranho para nós. Isso é a melhor notícia que recebi em 18 anos, respondi, passando pelo segurança e caminhando em direção à porta de serviço, a única que eu sabia que poderia abrir manualmente. Saí do prédio sentindo o ar úmido e salgado de Vitória bater no meu rosto. Eu estava na rua, apenas com a roupa do corpo, meu notebook na mochila e o token no bolso. Eu tinha a herança, mas não tinha mais ninguém. No entanto, enquanto caminhava em direção ao escritório do Dr. Otávio sob o sol forte da manhã capixaba, eu sentia que a verdadeira batalha tinha apenas começado. Eles não desistiriam, e eu também não. A caminhada da Praia do Canto até o escritório do Dr. Fausto, na Praia do Suá, foi o trajeto mais longo da minha vida. O sol de Vitória já castigava o asfalto, e o mormaço subia das calçadas, misturando-se ao cheiro de maresia e óleo diesel dos ônibus que passavam barulhentos pela Avenida Nossa Senhora da Penha. Eu sentia cada gota de suor escorrer pelas minhas costas, mas não era apenas o calor. Era o peso de saber que eu tinha acabado de explodir todas as pontes que me ligavam à única família que eu conhecia. Minha mochila pesava nos ombros, carregando meu notebook e o token que agora era, literalmente, a chave da minha sobrevivência. Ao entrar no prédio comercial, o ar-condicionado gelado me atingiu como um choque térmico necessário para me trazer de volta à realidade. O Dr. Fausto
Me recebeu com uma expressão de preocupação contida. Ele era um homem magro, de gestos precisos e olhos que já tinham visto todo tipo de baixaria em disputas de inventário. O escritório dele cheirava a café recém-passado e papel antigo, um refúgio de sobriedade no meio do caos que minha vida havia se tornado. Você está pálido, Renan. O que aconteceu? Eles tentaram algo, não foi? Perguntou ele, indicando a cadeira de couro em frente à sua mesa de mogno. Tentaram me dopar, Fausto. Meus próprios pais trouxeram um médico clandestino para me dar um laudo de incapacidade mental. Eu saí de lá por um blefe, mas eles não. Vão parar. Eles estão desesperados. Fausto suspirou, limpando os óculos com um lenço de seda. Ele não parecia surpreso, o que me doeu ainda mais. Ele conhecia o caráter de Arthur e Helena melhor do que eu imaginava. Renan, precisamos agir rápido. O bloqueio que você ativou é temporário até que o juiz valide a cláusula de proteção. Se eles conseguirem uma liminar alegando que você não está em pleno gozo das suas faculdades mentais, todo o patrimônio volta para as mãos do Arthur como inventariante. Precisamos de provas reais de que eles estão dilapidando os bens do seu avô de forma criminosa. Passamos as horas seguintes mergulhados em planilhas e extratos que o Dr. Fausto vinha coletando em segredo nos últimos meses, a pedido silencioso do meu avô antes de partir. Enquanto eu analisava os números, meu estômago dava nós. Não eram apenas dívidas de jogo ou festas. Arthur estava usando a empresa de logística no Porto de Tubarão para mascarar empréstimos com agiotas perigosos da Grande Vitória. Ele tinha colocado em risco não só o dinheiro, mas a segurança de todos. Veja isso, Renan. Fausto apontou para uma transferência de vulto para uma conta no exterior. Sua mãe, Helena, comprou um apartamento em Balneário Camboriú no mês passado, usando fundos que deveriam estar rendendo na conta da sua faculdade. E sua irmã, Beatriz, recebe uma mesada de consultoria da empresa de logística que totaliza o dobro do salário de um diretor operacional. A raiva, que antes era uma chama pequena, tornou-se um incêndio dentro de mim. Enquanto eu estudava para o vestibular e tentava ser o filho perfeito, eles estavam canibalizando o legado de vovô Vicente para sustentar uma mentira. O som do teclado de Fausto, digitando as petições, era a única coisa que me mantinha ancorado. Por volta das 3 da tarde, meu celular começou a vibrar freneticamente. Era um número desconhecido, mas eu sabia que era Arthur. Atendi, colocando no viva-voz para que o advogado ouvisse. Renan, ouça bem. A voz do meu pai estava estranhamente calma, o que era ainda mais aterrorizante. Eu acabei de registrar um boletim de ocorrência contra você. Roubo de documentos e agressão contra sua mãe. Você acha que é esperto? Mas você é apenas um garoto de 18 anos que não tem onde cair morto. A polícia vai te buscar, e eu vou garantir que você passe os próximos meses em uma ala psiquiátrica onde ninguém vai ouvir seus gritos sobre cláusulas de proteção. Você não teria coragem, pai. Eu disse com a voz falhando, apesar de tentar ser firme. Coragem? Renan, eu estou lutando pela minha vida. Se esse dinheiro não for liberado em 48 horas, eu perco tudo. E se eu perder tudo, você vai junto. Volte para casa agora, entregue o token e podemos dizer que foi apenas um surto de estresse pela morte do seu avô. É a sua última chance. Ele desligou. O silêncio no escritório foi preenchido apenas pelo zumbido baixo do computador. Eu olhei para o Dr. Fausto, que já estava com o telefone na mão, ligando para um contato na delegacia de crimes patrimoniais. Eles estão partindo para o tudo ou nada, Renan. Precisamos tirar você de circulação por uns dias. Eu tenho um lugar, uma das propriedades do seu avô que Arthur esqueceu que existe. É uma casa antiga em Manguinhos, escondida atrás de uma reserva de restinga. Ele acha que a casa foi vendida há anos, mas vovô a manteve fora dos registros principais da holding. Eu aceitei na hora. Pegamos o carro de Fausto e atravessamos a terceira ponte. Olhando para trás, vi a silhueta do convento da Penha sobre o morro, um símbolo de fé que, naquele momento, me parecia muito distante. Eu me sentia um fugitivo da própria vida. Chegamos em Manguinhos ao entardecer. O céu estava pintado de rosa e roxo, e o som das ondas era muito mais presente ali do que na cidade. A casa era simples, de madeira e pedra,
com o cheiro reconfortante de maresia e pinheiros, enquanto Fausto me entregava as chaves e algumas provisões. Ele me deu uma pasta que tinha tirado de um cofre no banco antes de me encontrar. Seu avô deixou isso para você. Ele disse que você só deveria ler se a tempestade chegasse. Bem, Renan, a tempestade está aqui. Fiquei sozinho na casa escura, iluminada apenas pela luz da tela do meu notebook. Abri a pasta. Dentro, havia uma carta escrita à mão por vovô Vicente e um pendrive lacrado. O meu neto, dizia a carta. Se você está lendo isso, é porque meu filho Arthur e Helena sucumbiram à sombra que eu sempre tentei dissipar neles. Sinto muito que você tenha que carregar o fardo de ser o adulto da família tão cedo. Mas saiba que você não está sozinho. No pendrive, você encontrará o que eu chamei de Projeto Espelho. São as gravações das reuniões que eu fiz nos meus últimos meses de vida. Eu sabia que eles tentariam algo contra você. Com as mãos tremendo, conectei o pendrive. O primeiro vídeo apareceu. Era uma gravação da câmera de segurança do escritório do vovô. Eu vi Arthur e Helena discutindo abertamente sobre como iriam neutralizar o meu controle sobre a herança assim que Vicente morresse. Eu ouvi minha mãe sugerir que eles começassem a colocar pequenas doses de um ansiolítico pesado na minha comida meses antes do meu aniversário, para criar um histórico de confusão mental. As lágrimas finalmente caíram quentes e amargas. Eles não tinham começado a me trair ontem. Eles vinham me envenenando, literal e figurativamente, há meses. Cada jantar em família, cada "eu te amo", cada conselho. Era tudo parte de um plano para me destruir. A tristeza durou pouco. Ela foi rapidamente substituída por uma frieza que eu não sabia que possuía. Eu não ia apenas me proteger. Eu ia desmontar a imagem de família perfeita que eles tanto prezavam. Se eles queriam me tratar como um criminoso louco, eu mostraria a eles o que acontece quando alguém que não tem mais nada a perder decide lutar. Passei o resto da noite mapeando cada rede social da Beatriz, cada contato de negócios de Arthur e cada segredo social da Helena. Eu tinha o dinheiro, eu tinha as provas e, agora, eu tinha o motivo. A vingança não seria física, seria civilizatória. Eu ia deixá-los exatamente como eles queriam me deixar. Sem nome, sem teto e sem um centavo. Olhei pela janela para o mar de Manguinhos, que brilhava sob a luz da lua. Amanhã, o jogo mudaria. Eu não era mais a presa. Eu era o proprietário legítimo de tudo o que eles cobiçavam. E estava na hora de cobrar a conta. A luz pálida da lua sobre o mar de Manguinhos não trazia o descanso que eu tanto buscava. Passei o pinpies. Restante daquela madrugada em claro, sentado no deck de madeira da casa de vovô Vicente, ouvindo o rugido constante do Atlântico e sentindo o vento nordeste açoitar meu rosto com o salitre que parecia corroer até a minha alma. Eu tinha em mãos o Projeto Espelho. O nome não poderia ser mais apropriado. Vovô queria que eu mostrasse a Arthur e Helena quem eles realmente eram, refletindo sua própria ganância de volta para eles, até que não sobrasse nada além da verdade nua e crua. Ao amanhecer, o Dr. Fausto chegou com olheiras profundas e uma pasta de couro ainda mais pesada do que a do dia anterior. Ele não disse nada de imediato. Apenas colocou uma garrafa térmica de café sobre a mesa e me entregou um maço de documentos grampeados. Eram as ordens de busca e apreensão e o pedido de afastamento imediato de Arthur da gestão de todas as empresas. O Ministério Público, diante das gravações do pendrive e das provas de desvio de verbas para contas em paraísos fiscais, agiu com uma velocidade que só a justiça, quando bem fundamentada, possui. "Está pronto, Renan?" Fausto perguntou, a voz grave ecoando no silêncio da manhã. "Hoje não é apenas sobre o dinheiro, é sobre colocar um ponto final em um ciclo de abusos que seu avô tentou conter e não conseguiu. Vitória inteira vai saber o que acontece por trás daquelas cortinas de veludo da Praia do Canto." Eu apenas assenti. Sentia-me estranhamente anestesiado, como se estivesse assistindo a um filme da minha própria vida. Entramos no carro e seguimos pela rodovia ES 010, em direção ao centro de Vitória. O trajeto, que antes eu fazia para passear com meus avós,
agora parecia um caminho para um campo de batalha. Fomos direto para a sede da empresa de logística, um prédio espelhado e imponente que se destacava na paisagem portuária. Eu sabia que eles estariam lá. Arthur sempre tentava resolver seus problemas financeiros com reuniões de emergência nas segundas-feiras. Subimos pelo elevador privativo. O som do bip ao chegar ao 30º andar foi o sinal de início. Ao entrarmos na sala de reuniões principal, o cenário era exatamente o que eu previra. Arthur estava à cabeceira, gritando ao telefone com algum credor, enquanto Helena e Beatriz conferiam catálogos de leilões de joias, indiferentes ao colapso iminente. A expressão de Arthur ao me ver entrar, acompanhado por Fausto e por 2 oficiais de justiça que aguardavam no corredor, foi de puro desprezo misturado com uma pontada de incerteza. Renan, Arthur rosnou, jogando o telefone sobre a mesa de vidro. Eu te dei uma ordem. Você deveria estar sob cuidados médicos. Como ousa interromper esta reunião? Segurança! Os seguranças estão lá embaixo recebendo as ordens de serviço da nova administração, Arthur. Eu disse, usando o nome dele pela primeira vez, sem o peso da palavra pai. E você não tem mais autoridade nesta sala, nem nesta empresa, nem em lugar nenhum que leve o nome de Vicente. Helena se levantou, o rosto pálido sob a maquiagem pesada. Beatriz riu, uma risada nervosa e estridente que ecoou pelo ambiente climatizado. Você está louco, Renan? Beatriz exclamou, levantando o celular. Eu vou postar agora mesmo que meu irmão surtou e está tentando invadir a empresa. Meus seguidores vão te destruir. Poste o que quiser, Beatriz. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Mas antes, acho que você deveria assistir a isso. Foi gravado no escritório do vovô 2 meses antes de ele morrer. Conectei o pendrive ao sistema de vídeo da sala de reuniões. As telas gigantes nas paredes ganharam vida. A imagem era nítida, o som cristalino. A voz de Helena sugerindo as doses de ansiolíticos para me tornar maleável preencheu o silêncio da sala como um veneno. Arthur discutindo como forjariam a minha assinatura nos contratos de cessão. A ganância deles estava ali, exposta, crua e documentada para a eternidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena levou a mão à boca, desabando. Na cadeira. Beatriz deixou o celular cair no chão, o vidro estilhaçando-se sobre o carpete cinza. Arthur parecia ter envelhecido décadas em segundos. Ele tentou dizer algo, mas a voz não saiu. O oficial de justiça entrou na sala e entregou as intimações. Arthur, Helena, vocês estão sendo citados em um processo criminal por tentativa de estelionato, cárcere privado tentado e administração temerária de bens de terceiros, explicou o Dr. Fausto, sua voz cortante como uma lâmina. Além disso, Renan está solicitando uma medida protetiva. Vocês têm 24 horas para desocupar a cobertura da Praia do Canto. Ela pertence à holding, e a holding agora é gerida exclusivamente por um conselho indicado pelo herdeiro legítimo. Você não pode fazer isso conosco, Helena soluçou, as lágrimas borrando o rímel caro. Nós somos seus pais. Onde vamos morar? Como? Vamos viver. Vocês têm o que sobrou das contas pessoais que ainda não foram bloqueadas, respondi, caminhando até a janela e olhando para os navios que entravam no porto. O que é irônico, já que Arthur gastou quase tudo em Miami e em jogos clandestinos. Talvez agora vocês entendam o que é lutar para sobreviver sem o suor de outra pessoa para sustentar o luxo de vocês. Beatriz tentou se aproximar de mim, os olhos cheios de um ódio cego. Eu vou te processar. Eu vou acabar com você. Eu vou contar para todo mundo que você nos expulsou de casa. Conte, Beatriz. Mas não se esqueça de anexar os vídeos da mamãe planejando o meu envenenamento. Tenho certeza que seus seguidores vão adorar esse conteúdo. É autêntico, não é? Exatamente como você sempre diz que é o seu estilo de vida. Eles foram escoltados para fora do prédio sob os olhares curiosos dos funcionários que, há anos, sofriam com o temperamento autoritário de Arthur. Eu fiquei ali, naquela sala imensa, sentindo o vazio que a vingança deixa quando o alvo é quem deveria nos amar. Não havia uma fanfarra de vitória, apenas uma profunda sensação de justiça feita. Nos meses seguintes, a vida mudou drasticamente. Eu não vendi a empresa,
mas contratei uma equipe de gestão profissional para sanear as dívidas que Arthur deixou. Usei parte da herança para criar um fundo de bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade em Vitória e Vila Velha, algo que vovô Vicente sempre sonhou em fazer, mas nunca teve tempo. Arthur e Helena acabaram morando em um apartamento modesto em um bairro de classe média na Serra, vivendo da pequena pensão que meu pai tinha direito por anos de serviço antes de se tornar herdeiro. Beatriz perdeu a maioria dos patrocínios quando a história da tentativa de golpe vazou nos portais de notícia locais. Ela agora tenta vender cursos de superação, mas poucos acreditam em suas palavras. Quanto a mim, hoje moro em Manguinhos de forma definitiva. A casa de madeira foi reformada, mas mantém a simplicidade que meu avô tanto amava. Às vezes, sento-me na areia e olho para o horizonte, onde o mar se encontra com o céu. A herança que recebi não foi apenas em reais ou imóveis. Foi a lição de que o caráter não se herda, se constrói. Eu perdi uma família de sangue, mas ganhei a minha dignidade de volta. E em certas noites silenciosas, quando o vento nordeste sopra suave, eu juro que ainda consigo ouvir a voz de vovô Vicente me dizendo que, finalmente, eu aprendi a navegar.